Olá, meus queridos anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu pensei muito se gravar bom nesse vídeo porque eu não gosto de focar em política aqui não, porque política de fato não é o foco desse canal. Eu sei que eu cheguei a postar um vídeo sobre política aqui, mas todos eles eram voltados a Deus, a igreja e a religião. Mas realmente política não é um assunto que eu gosto de comentar, até porque eu não sou grande entendedora de política, eu não entendo nada realmente de fato, eu entendo uma coisinha aqui outra ali. E eu sei que você também não está aqui à procura de vídeos sobre política. Mas eu queria gravar esse vídeo, eu acabei de gravar um vídeo agora há pouco, uma outra notícia, mas eu queria gravar esse vídeo aqui específico, separado daquele que eu gravei, anterior, pra de alguma forma tentar acalmar o coração de vocês. Eu sei que tem cristãos que votaram no Lula e cristãos que votaram no Bolsonaro. Eu sei que os cristãos que votaram no Bolsonaro dizem que os cristãos que votaram no Lula não são cristãos. E os cristãos que votaram no Lula falaram que chamaram os cristãos que votaram no Bolsonaro que dizendo que não eram cristãos. Enfim, estamos assim bem divididos. Só Deus sabe dizer de todos nós quem realmente é cristão verdadeiro e quem é cristão de mentira. Porque eles têm coisas erradas em todas as partes do mundo e nenhum desses dois homens é santo. Santo, nem mesmo você e eu somos, somente Jesus é. Pessoas têm atitudes certas e erradas, mas isso não santifica nenhum de nós. Ok? Eu vou deixar isso aqui bem claro. E ontem teve a tal eleição no Senado, que reelegeu o Rodrigo Pacheco. E eu não vou entrar aqui no mérito se teve compra ou não de votos, se foi uma eleição certinha ou não, porque isso só Deus sabe responder. Câmeras pegaram certos tipos de filmagens lá, mas eu vou me abster de comentar sobre isso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu sei que tem muita gente que está desanimada com a situação no Brasil, com o atual governo, vendo notícias e aço do atual governo como coisas muito ruins. Eu tenho minha opinião a respeito e eu acho que acredito que vocês que me acompanham em redes sociais, que têm minha amizade em outros lugares assim, têm noção do que eu dou como opinião sobre tudo isso, sobre ser a favor ou não. Eu não vou opinar aqui sobre isso porque esse aqui não é o assunto do vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu sei que muitos de vocês estão desanimados com o atual governo, com deputados e outras pessoas que foram eleitas aqui no Brasil ano passado, e outras pessoas que poderiam ser eleitas ou não aqui no Brasil também. Preocupados com o dólar, com o preço das coisas que estão aumentando, com muitas e muitas mudanças de coisas que eram boas, que aparentemente estão ficando ruins. Eu sei que essas coisas estão me desanimando muito o canal de vocês. Sim, eu confesso, isso também me desanimou um pouco, né? Porque eu esperava ver algumas coisas andando e também algumas coisas desandarem, na verdade, né? Não sei se essa palavra existe, mas é isso que muitos nós estamos vendo. Nós estamos vendo coisas meio que voltarem para trás. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você discorda, é um jeito seu, mas essa é a minha opinião. Ao meu redor aqui no bairro onde eu estou vendo coisas que estão cada vez mais caras. Com algumas coisas que deveriam melhorar, elas estão piorando. Essa é a minha visão, isso é o que eu estou vendo. Eu sei que apesar de muitas coisas nos desanimarem, eu quero lembrar a vocês uma coisa. Na Bíblia, são relatados muitos milagres, mesmo antes da vida de Jesus e mesmo após a vida de Jesus. Por exemplo, no caso dos hebreus que ficaram por mais de 400 anos como escravos na terra do Egito. O faraó que estava lá escravizava eles tinham que fazer trabalho escravo, trabalho que na verdade não era nem um trabalho escravo antigamente, era um trabalho que os egípcios faziam com amor e carinho, porque eles amavam o seu rei, o faraó. E depois disso, quando os hebreus foram para lá, eles se tornaram escravos, e ficaram escravos durante muitos e muitos anos. E não só tinha um rei que não gostava deles, como também tinha os capatazes, os outros que ficavam lá com chicotes, observando e acho que capitaneando seria a palavra. Não, eles ficavam meio que de olho, os homens que ficavam lá com o uniforme lá com os oficiais de faraó, na verdade. Ficavam lá com seus uniformes e ficavam delegando não. Ficavam lá observando e chefiando as atividades. Atividades não, o serviço escravo. E os hebreus, eles comiam muito pouco, porque não tinham animais de fato para eles cuidarem. E mesmo pouco eles tinham que pagar assim, impostos, outras coisas para o faraó, enquanto eles estavam vivendo numa terra que não pertencia a eles, que era o Egito. Tinha esses capatazes, esses homens que não gostavam dos hebreus, que ficavam lá chefiando cada partezinha das construções que eles faziam, o seu trabalho escravo. As casas eram casas muito simples, eles eram muito pobres, os hebreus. O faraó não gostava deles, apesar de eles conseguirem se multiplicar, terem filhos, eles não levavam vidas de reis, vidas abençoadas. Era sofrimento. Tanto é que na própria Bíblia fala que eles começaram a clamar, choravam de tristeza, começaram a clamar e Deus atendeu ao chamado deles ao trazer a vida a Moisés, que acabou se tornando o libertador deles. Só que Moisés não se tornou libertador, Moisés não fez 20 anos e foi lá e libertou o povo. Não, Moisés cresceu, inclusive, no castelo, no palácio do faraó, como filho adotivo da filha do faraó.
E mesmo após isso, ele passou, se não me engano, cerca de 40 anos vivendo no palácio. Depois disso, ele acabou matando o egípcio. Fugiu de lá, conheceu Jetro, sogro dele. Depois ele casou com uma mulher lá que eu esqueci o nome dela. E por volta dos 80 anos apenas é que ele foi chamado por Deus, através da sarça de fogo. Começou a fazer alguns sinais e prodígios, com a transformação da água em sangue, todas as 10 pragas que nós já conhecemos. Enfim, foi só após isso que o povo finalmente foi liberto. Não foi no ato, Moisés nasceu, fez 15 anos, 20 anos, vou libertar o povo. Não, demorou ainda mais alguns anos para isso acontecer. Primeiro, Deus permitiu que ele tivesse uma vida de rei no castelo de Faraó, no palácio de Faraó. Depois ele ainda formou uma família, e só após isso é que ele finalmente estava pronto, apto a conseguir libertar o povo. Só que durante esse meio tempo, o povo sofreu muito. Eu acredito que os hebreus eles deviam chorar de tristeza, talvez de desânimo, achando que eles haviam sido abandonados por Deus, porque era isso que parecia, que eles haviam sido abandonados por Deus. Porque eles clamavam dia após dia e ainda assim a situação continuava a mesma. Eu acredito que a maneira como os hebreus se sentiam naquela época, talvez abandonados por Deus, provavelmente abandonados por Deus, mas assim muitos deles clamando e implorando para que Deus os livrasse, é a maneira como você que está aí me assistindo, ou que tenha chegado esse vídeo sem querer, esteja se sentindo também abandonado por Deus, pensa que Deus parou de olhar para o Brasil, por causa da situação que está acontecendo naquele país, que os preços estão tendendo a aumentar, que a situação tende a ficar mais difícil. Por exemplo, o povo lá no Nordeste parou de receber a água que tinha lá no negócio. Eu sei porque eu já vi muitos vídeos na internet, gente gravando lá mesmo nesse ano. Eu sei que assim como aconteceu naquela época com o povo hebreu, para muitos aqui também parece que Deus parou de olhar para o Brasil, parou de nos abençoar, de escutar nossas orações. Mas não foi exatamente nada disso. O povo passou mais de 400 anos como escravo? Sim, eles passaram. Porque após isso, após cada um daqueles grandes sinais, as 10 pragas, Deus os livrou de uma maneira grandiosa. Sim, grandiosa. A abertura do Mar Vermelho por si só é uma coisa grandiosa, porque você e eu não conseguimos nem segurar a água na palma das nossas mãos e Deus fez assim. Na Bíblia fala que o sopro de Deus foi um vento que dividiu a água ao meio, o mar ao meio. E a gente nem consegue segurar a água aqui, ó, na palma da mão, e Deus fez assim. Soprou e a água dividiu no meio. Provavelmente viveremos momentos de grande tribulação, de perseguição aqui no Brasil. Não é claro, nada se compara, claro, aos países que perseguem cristãos por aí fora. Mas sim, provavelmente teremos esse ano, possivelmente, nos próximos anos eu não sei, tempo de perseguições contra nós cristãos aqui no Brasil. Mas isso não vai acontecer pra gente desanimar, ficar triste, achar que Deus nos abandonou. Porque Ele não abandona. Enquanto nós, aqui, buscarmos, jejuarmos, dobrarmos nosso joelho no chão, irmos à igreja, seja católica ou evangélica, não sei, buscarmos a presença do Senhor e o adorarmos, e implorarmos sua misericórdia, sim, Ele vai ter misericórdia, sim, Ele vai nos dar livramento. Mas antes disso, sim, haverá um tempo de tribulação, de perseguição para nós. Faz parte. Não há, a gente espera sim uma grande vitória, mas não há de vitória sem uma grande perseguição antes, sem uma grande tribulação antes. Por mais desanimadora que seja a atual situação, muita gente, por exemplo, tem patrão, tem salário fixo todos os meses, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.020, eu não sei. Eu não sei quanto cada um aqui que está nesse canal, aqui está fora desse canal, acabou chegando nesse vídeo que sem querer ganha esse salário. Eu sei que cada pessoa ganha um salário diferente. E ainda assim o salário às vezes nem dá para pagar as despesas do mês, muito menos para fazer compras no mês. Mas o que eu sei é que grandes vitórias não vêm antes de grandes perseguições, de grandes tribulações. Assim como primeiro o povo hebreu sofreu bastante, murmurou, chorou bastante antes de verem o livramento, antes de verem a abertura do Mar Vermelho, antes de verem todos os sinais que eles viram lá no Egito. Antes disso acontecer, primeiro eles sofreram, para depois haver o livramento. Nós ainda seremos muito abençoados, seremos a terra, uma possível terra que também mandaria leite e mel. Talvez não leite e mel, mas ainda seremos muito abençoados, também poderemos abençoar, sim, muitas nações. Só que antes disso, nós realmente vamos sofrer, ser perseguidos e vão ter que também medir as nossas palavras, nas redes sociais principalmente. Mas isso não vai acontecer pra gente ficar desanimado, pra gente desistir, pra gente parar de orar, pra gente parar de buscar Deus. Muito pelo contrário. Você e eu não nos conhecemos pessoalmente. O recado é de Deus pra gente, a gente vai ter que continuar ainda mais pegando pesado na oração, no jejum, na busca. Não é porque é um governo que muitos de nós às vezes não gostamos, ou às vezes gostamos, mas nós estamos satisfeitos talvez com algumas atitudes do governo. Não é só porque alguns problemas estão surgindo que a gente tem que parar de buscar, parar de orar, não. Deus vai dar o livramento, Deus vai abençoar cada um de nós. Não serão todos abençoados? Não, é óbvio que não, porque nem todos no Brasil acreditam sequer na existência de Deus, então queria outras coisas. Mas não é por causa disso que Deus deixa de abençoar. Deus vai continuar abençoando a mim, a você
e a tantos outros. Só que essa promessa, essas bênçãos vão levar tempo. Então, até lá, você e eu temos que aguentar firmes, sermos perseverantes, que é o que Deus mais espera de nós, e principalmente, não desistirmos em momento algum. Porque não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós perseveremos e nós temos que continuar perseverando. As coisas apenas não vão ser fáceis, mas não vão ser impossíveis. Amém? Bom, espero que essa mensagem tenha ficado gravada no seu coração. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar sua curtida, comentar aqui embaixo se você concorda ou não comigo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar mais pessoas a ficarem fortalecidas e não desistirem também. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, ative as notificações, porque eu tenho certeza que meus próximos vídeos aqui no canal vão te abençoar muito. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.